eu sou a Lari, da Sexta Manga, e hoje eu tô aqui pra contar duas coisas pra vocês. A primeira é que tem surgido muitas dúvidas repetidas das meninas, tanto no contato do blog, quanto nos comentários, quanto aqui nos comentários do YouTube. Então eu resolvi fazer drops tirando dúvidas pontuais sobre como é ser au pair na Holanda. Dúvidas como o salário, como o inglês, como língua, em relação ao holandês, realmente como funciona, a bicicleta, e outras dúvidas que surgem também e quando você tá pensando em ser au pair. Eu vou responder pra vocês, eu vou fazer drops, tipo, vídeos curtos sobre esses temas, e eu espero que ajude vocês a tirar essas dúvidas, eliminá-las de vez. E a segunda coisa é que nesse vídeo aqui hoje eu vou contar pra vocês sobre o meu processo. O meu processo ele foi bem longo e eu tive diversas experiências durante ele tudo. Então eu acho que seria interessante compartilhar com vocês pra vocês entenderem um pouco melhor da minha história como au pair e, enfim, ajudá-las a me conhecer melhor. Vamos lá? Então, eu conheci o au pair em 2008, quando eu fui na CI falar sobre outro tipo de serviço deles, e lendo as brochuras de lá, eu estava com a minha mãe, a gente descobriu o au pair. Como ir para os Estados Unidos nunca foi o meu objetivo, eu nunca tive essa vontade, essa curiosidade, vendo as outras opções na Europa, eu percebi que ir pra Holanda seria a melhor opção. E eu já tinha uma paixonite antiga com a Holanda, que meio que surgiu do nada, foi espontânea, mas eu comecei a me interessar bastante pela Holanda e depois eu descobri o au pair e as coisas foram se somando. No começo de 2009 eu fui fazer um mochilão pela Europa e eu passei por Amsterdã. E eu visitei algumas outras cidadezinhas da região, como Eden, Volendam e afins. E eu gostei bastante do que eu experienciei lá. Então a minha paixonite com a possibilidade de ser au pair na Holanda e ter ido pra Holanda e gostado bastante fez com que eu realmente, em 2010, depois que eu me formei da faculdade, tentasse o au pair na Holanda. Mas o que aconteceu foi o seguinte: em 2009, quando eu botei na cabeça que eu seria au pair, eu fui buscar mais experiência com crianças. Eu tive bastante experiência com criança que eu acumulei em 2009. Mas em 2010 eu pensei o seguinte: eu não posso ir com uma mão na frente e outra atrás. Muitas meninas fazem isso, mas na época eu não sabia, óbvio, porque eu não tinha informação nenhuma além da brochura da CI sobre au pair na Holanda. E não passou pela minha cabeça procurar online, olha só que coisa absurda. Mas enfim, eu falei, vou arranjar um emprego e vou juntar dinheiro. E foi o que eu fiz. Eu arranjei um emprego na minha área de formação, que é rádio e televisão, e eu gostava bastante desse emprego. E o que aconteceu? Eu juntei o dinheiro que eu precisava, mas eu não dei início ao processo de au pair. Eu gostei do emprego e resolvi ficar nele. Falei, eu ainda sou jovem, eu tenho tempo pra isso. Na época eu tinha 21 anos, eu ia fazer 22. E na época também o au pair ia até os 26 anos. Pois bem, eu fiquei nesse emprego e em 2011 eu também não dei entrada no processo pra ser au pair. O que eu fiz? Uma amiga minha estava morando em Berlim, ela mora lá até hoje, e outras duas amigas minhas iam passar as férias na Europa, mas elas não iam passar por Berlim. O que eu pensei? Bom, eu tenho férias para tirar aqui do emprego, o que eu vou fazer? Eu vou pra Europa visitar a minha amiga, e eu vou aproveitar para passear com as outras duas. E foi o que eu fiz. Eu passei por 3 países diferentes nessas férias que eu passei lá. Eu fiquei um mês só assim, ó. O euro tava super barato na época, super barato, tava tipo 2 e pouco, 2,45 no máximo, assim. Então, o meu dinheiro rendeu super bem. Se eu tivesse sido au pair naquela época, nossa, eu teria sido au pair deluxe, porque tipo, sério, o dinheiro rendeu super bem. Mas enfim, o que aconteceu? Eu passei um mês na Europa me divertindo, esbanjando, não passando vontade de nada, e quando eu voltei eu não tinha mais fundos para ser au pair. E o que eu precisei fazer? Eu precisei continuar no meu emprego. E foi o que eu fiz. Eu fiquei mais um tempinho nesse emprego, quase um ano. Pois bem, antes desse um ano se completar, no final de 2011, conversando com uma amiga depois de um treino de rugby, a gente tava falando sobre como eu queria ir pra Holanda ser au pair. E uma colega nossa ouviu a conversa e falou, você quer ser au pair na Holanda? Porque eu conheço uma família holandesa que tá procurando uma au pair brasileira. Eles tinham morado aqui no Brasil, tinham feito amizade com a família dela, eles eram de confiança e eu entrei em contato com eles.
E realmente nosso santo bateu assim na hora. Nosso primeiro Skype foi muito bom, eu gostei bastante, tanto da Host Mom quanto do Host Dad. Eles tinham uma bebê na época, que era a coisa mais fofa do mundo. Ela não chorava praticamente, a gente fez vários Skypes e ela tava sempre linda, sempre radiante, uma bebê muito legal. E a gente resolveu então que havia um match ali e que então nós seríamos uma futura host family e au pair. O que aconteceu foi o seguinte, tanto eles quanto eu não tínhamos a mínima ideia de como fazer pra eu chegar lá. E foi então que cada um foi pro seu lado e a gente começou a buscar informações pra fazer eu estar lá, pra eu ser au pair deles. Acontece que esse processo demorou quase 6 meses pra eles darem a entrada no visto. E quando eles deram finalmente a entrada no visto, o visto foi negado porque faltou algumas documentações. Nessa época não precisava de agência, então eles estavam fazendo tudo realmente sozinhos. E era comum esse tipo de resposta negativa acontecer por falta de documentação. Ok, eles complementaram a documentação necessária e deram entrada no visto. Em agosto de 2012, ou seja, 8 meses depois que a gente tinha decidido que a gente tinha um match e a gente sempre conversava por Skype, sempre trocava e-mail, tudo, o visto foi finalmente aprovado e você tinha 2 semanas para pagar a taxa de aprovação do visto para ele ser enviado para o Brasil e colocado no passaporte da au pair. E o que aconteceu? Eles não pagaram essa taxa, eles ficaram com algumas dúvidas que eu não entendi muito bem de onde veio. E eles falaram, olha, a gente não pagou ainda a taxa, a gente tá com algumas dúvidas. E pra mim as coisas são muito preto do branco, sabe? A gente tinha tido 8 meses de conversa pra quando o visto é aprovado eles ficarem em dúvida. Eu fiquei muito insegura com isso, porque como assim, né? Depois de 8 meses surgem dúvidas e quando eu estiver lá, como vai ser? E eu fiquei com muito medo. E orgulhosa que fui, eu falei, olha gente, desculpa então, eu adoro vocês são muito queridos, eu queria muito ser ao pé de vocês, mas não vai acontecer, porque eu não me sinto segura mais, eu não confio em vocês, porque quando o visto é aprovado vocês começam a ter dúvidas? Como assim? Então eu entrei em contato com a HBN, eu preenchi meu application em tempo recorde. Nessa época eu já estava há algum tempo no grupo de au pairs brasileiras lá na Holanda, que tem no Facebook, então eu já estava bem inteirada do assunto, e foi o que eu fiz. Eu entrei em contato com a Nádia, que na época era a única agente da HBN, e eu preenchi todo o application, tudo que precisava em tempo recorde mesmo, fiz entrevista, nossa, tudo, muito rápido. E aí eu tive uma entrevista com uma das agentes lá da Holanda e não foi tão bem quanto eu imaginava, assim, nossos santos não bateram. Depois eu tive uma outra entrevista com a dona da agência e eu também não gostei muito. E uma coisa que eu sempre falo é que tem que existir também um match entre a au pair e a agência que ela vai estar contratando, sabe? Porque às vezes você não gosta da maneira como eles trabalham e isso influencia também no seu processo. E então eu percebi que a gente não era agência e au pair compatíveis. O que aconteceu? Eu entrei então em contato com a House of Orange, dessa vez também tudo em tempo recorde, e no final de 2012 eu já estava com a minha documentação lá na Holanda. Só que a House of Orange eles têm tipo férias, janeiro quase não funciona, então meu processo mesmo começou lá na Holanda em fevereiro. Então eu fiquei em fevereiro, março, abril, maio, eu já tinha vivido tanta coisa, tanta espera, né? O processo já estava sendo tão longo pra mim que quando isso aconteceu, tipo, quase 4 meses de silêncio, eu não fiquei tão incomodada. Porque, né, afinal, tipo, o que eu posso fazer? Uma preocupação que eu tinha é que nessa época eu já estava com quase 25 anos. E ainda naquela época a idade limite era de 26 anos, então eu comecei a ficar preocupada. Mas o que aconteceu? Logo depois disso, tipo no mês de 2013, a idade de limite subiu para 26 anos. Yay! E em maio de 2013 também foi quando a House of Orange me mandou a família com a qual eu tive match. Eles eram realmente ótimos, a gente se deu bem, eu conversei bastante com eles, eu troquei muitos e-mails, a gente fez vários Skypes. Eu conversei com a ex-au pair deles, que também era brasileira, e ela só me falou elogios, e eu tinha certeza que eu queria eles como minha host family, assim. Eles moravam numa cidade que pra mim parecia ótimo, pra eu ter uma experiência realmente holandesa. Eu nunca tive esse sonho de morar em Amsterdã, sabe? Quando pensar, você é au pair na Holanda, Amsterdã, tem que ser Amsterdã. E eu queria eles como minha host family e eles pediram pelo match e eu aceitei. Isso
no começo de julho, veja só, no meio de junho, enfim, a gente ficou bastante tempo conversando até acontecer o match. E em julho foi todo o meu processo de visto, foi super rápido. O Indy respondeu em menos de 2 semanas, depois o meu visto ficou pronto aqui no Brasil. Em menos de 2 semanas também, mesmo que na verdade, nessa época, os vistos estavam começando a ser emitidos lá no Chile. Eu não sei se hoje em dia eles ainda vão pro Chile, os passaportes, para receber o visto, mas na época era, e foi uma correria, porque minha host family queria que eu estivesse lá no meio de agosto, mas aconteceu, deu tudo certo, e eu cheguei lá, acho que dia 16 de agosto de 2013, e foi tipo, ótimo, eu nem dormi direito no voo, eu senti um calorão horroroso, eu até perguntei pro outro cara que tava viajando do meu lado, tipo, tá certo isso? Tipo, esse avião tava realmente quente durante o voo? E ele disse que sim, mas eu não sei até hoje se foi minha ansiedade, se realmente estava tão quente quanto eu tava sentindo. Mas eu cheguei lá mesmo sem ter dormido direito, nada. Cheguei lá, tipo, com ânimo renovado, sabe? Porque eu finalmente estava sendo au pair, eu iria ser au pair na Holanda. E foi muito legal. Bom, o meu processo mesmo pra me tornar au pair foi esse. Se vocês quiserem, eu posso contar pra vocês como foi a minha experiência de ser au pair lá na Holanda, assim, com mais detalhes, contar mês a mês como funcionou. Eu não sei se é realmente muito interessante, eu tenho textos sobre isso no blog. Dá o joinha se gostou, compartilha com os seus amigos, caso você tenha achado interessante. E se inscreva, por que não? Assim vocês conseguem receber mais atualizações, principalmente os drops de dúvidas que eu falei que eu vou começar a postar aqui no canal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!